luta e resistência. Nos últimos 2 anos, passamos por momentos muito difíceis, por muitas mortes, por distanciamento social e por um momento marcado por horas e horas de estudo e reuniões online. Especialmente nós, estudantes do Departamento de Artes Cênicas da UNB, também tivemos que resgatar importantes discussões sobre racismo e desigualdades sociais na universidade e em nossas relações. E nesse momento de retorno que nós vivemos, todas nós passamos por mudanças e aprendizados, estar aqui é especial por saber que cada estudante, professor e pesquisador aqui presente tem valor pela própria existência, vida e axé que compartilha nesse processo que abrimos hoje. Como nos ensina o Adinkra e Provérbio Sankofa, nunca é tarde para voltar e apanhar o que ficou para trás. Estamos aqui com a oportunidade de corpos presentes para pensar ação, jogo e afeto, e as inúmeras possibilidades de estados da cena, especialmente da cena preta e afrocentrada. É, portanto, uma chance de exercitarmos as sabedorias, de aprender com o passado para seguir em frente no futuro. Nos próximos 2 dias, teremos pela parte da manhã 4 oficinas realizadas no Departamento de Artes Cênicas, com temáticas importantes sobre vivência e mobilização das atividades do candomblé, o corpo negro e LGBTQIA+ no cinema, o Pingadas do Sudeste e Teatro Negro, com os professores Alisson Araújo, Marcos Azevedo, Renato Mendonça e Mabel Freitas. No período da tarde, teremos sempre aqui no Anfinório mesas sobre o corpo preto dançante, dramaturgias e poéticas na cena negra do Brasil, com a participação de Renato Mendonça Barreto, Vitor Hugo Neves, Juliana Rosa, Unisagê, com mediação do Dr. Alisson Araújo e Dr. Jackson Terra. E no final dos 2 dias, a partir das 6h30 na quinta-feira e das 7 horas na sexta, teremos o nosso Sarau Negro, com participação de convidados e inscritos. A nossa programação completa está disponível nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @afroepistemologias_ e o nosso Facebook é Quinto Seminário Corpo, Cena e Afroepistemologias. Inscrevam-se, curtam, comentem, compartilhem e principalmente façam a inscrição nas oficinas. A gente começa amanhã e sexta, pela parte da manhã. Então, para oficializarmos a abertura desse seminário, vamos compor a mesa de cerimônia. Primeiro eu quero chamar a diretora do Instituto de Artes Cênicas, professora Fátima Aparecida dos Santos. Também gostaria de chamar a chefe do Departamento de Artes Cênicas, professora Gisele Rodrigues. E também o coordenador do evento do Núcleo de Pesquisa e Extensão Cena Sankofa, o professor Jonas Salles. Convido agora para falar de abertura a professora Fátima Aparecida dos Santos. Gente, eu tenho trauma de sentar porque é desse tamanho. É difícil ver, então pode ver. Boa noite a todas, todos e todes. É com muita alegria que a gente abre mais um evento do Departamento de Artes Cênicas, do Prof. Artes, dos PPGs, como foi dito pelo Toru, é incrível que a gente possa estar aqui nesse momento. É uma prova de resiliência e de vida. Sobrevivermos a 2 grandes tragédias, uma nacional e outra internacional, e ter a força para poder propor coisas depois de tudo que a gente passou, é sinal que a gente não morre tão fácil. Então, o Instituto de Artes está aí para provar isso. Não é assim que a gente morre, né? Não é assim que a gente morre. E todas essas ações, que o Departamento de Artes Cênicas, em todos os seus desdobramentos, o Instituto de Artes, em todos os seus desdobramentos, consegue fazer nesse cenário, nesse ano tão difícil, é de muita emoção. Então, parabenizo e agradeço, parabenizo ao professor Jonas, parabenizo a todos e todas e todos que
grandes professoras e alunos, né, que estão aí trabalhando também para que as oficinas, as mesas, as palestras aconteçam. E eu acho que tem uma coisa que marca bastante, a disponibilidade, né? A gente não faz as coisas porque a gente pode fazer, a gente faz as coisas porque a gente quer muito, porque não é fácil. Então, por isso, parabéns a todos e todas, e muito, muito obrigada, né, por tudo que vocês fazem, por esse trabalho. Muito obrigada, professora. Agora com a palavra, por favor, a professora Gisele Rodrigues. Vou fazer igual a Fátima, as baixinhas no café. Bom, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui com o Jonas e queria também parabenizar toda a equipe, e especialmente a você, por persistir, né, em executar esse projeto todo ano. E eu espero que ele se fortaleça cada vez mais. Vamos ver se a gente consegue fazer com que realmente os alunos venham assistir, né? Eu acho de fundamental importância para o momento que a gente está vivendo. E eu espero que a gente consiga realmente trazer os estudantes e professores para participar cada vez mais de eventos como esse, né? E queria dizer que eu estou junto, sempre. Pode contar comigo, mesmo saindo da chefia. Eu estou junto. E é isso, parabéns, e que seja um lindo evento, né, com as aulas. Amanhã eu vou fazer umas aulas com a Axel também, porque eu faço na sexta-feira também. Estamos aí para estar junto com essas lutas, com essas, enfim, com essas temáticas, né, trazer cada vez mais, tá bem? Professor Jonas, por favor, nosso coordenador do projeto Sensa Copa. Vou levantar também? Porque aí agora ficou formalizado, tem que levantar. Gente, muito boa noite, muito obrigado pela presença de toda essa plateia enorme, mas que ela vai lotar, né? Mas muito uma plateia carinhosa, uma plateia de chamego. Eu fico muito feliz de estarmos aqui reunidos pela quinta vez em torno de um projeto, né? E eu fiz questão de frisar os números ali, a importância de falar que esse projeto não é só meu, né? É uma parceria que foi idealizada com a professora Larissa Ferreira, do Instituto Federal, e diante de uma preocupação que é exatamente como a gente faz chegar o conhecimento autorreferenciado nas nossas turmas no sentido da graduação, né? Então, era essa a nossa preocupação quando a gente começou a pensar neste projeto de seminário. Como é que a gente faz com que essas pessoas, corpos negros em cena, se identifiquem e que saibam que existem outras pessoas também fazendo algo que está construindo esse pensamento. Então, desde então, só para vocês entenderem um breve panorama, nós tivemos pessoas como Nadir Nóbrega, como Carmen Luiz, Zeca Ligiero, Marcos Alexandre, Alexandra Dumas, dentre outros, né, porque a lista é extensa, então eu não vou aqui talvez lembrar todos, mas assim, para vocês entenderem que existem pessoas pesquisando esse corpo negro em cena, e existem pessoas falando sobre essas reverberações. Então, mais uma vez, fico muito feliz em proporcionar isso, com muita luta. Agradeço agora imensamente a Fátima, enquanto diretora do Instituto, que super contribuiu para que esse evento esteja acontecendo, né, diante das ausências de fomento público, né. Agradeço também super a Gisele por essa abertura enquanto chefe do departamento também, né. Então, assim, é muito importante enquanto instituição a gente se agregar, a gente se contribuir um com o outro. E super agradeço aos colegas, né, que chegaram junto e faz com que esse evento aconteça. Muito obrigado aos nossos convidados aqui presentes que se disponibilizaram a estar aqui, né,
quase Natal. Ninguém pensa assim, mas é quase Natal, eu já estou quase de férias, ou já estou de férias, né? Mas deu certo, que bom, estamos aqui. E eu espero que ao longo desses 3 dias, muita coisa boa aconteça, muita troca boa, tanto nos momentos de eventos, das oficinas, das mesas, né, das conferências, quanto nas rodas de conversa extra, né, no café, no alojamento, né, no jantar, e por aí vai. Então, assim, que as coisas venham de fato, é para isso que serve isso, né? E as pessoas perguntam, muita gente que não está presente perguntando assim, vai ser transmitido, vai ser remoto? Eu digo, não, eu quero corpo presente, né? A gente precisa se encontrar um pouquinho agora, depois dessa turbulência toda que vivemos. Mas, mesmo assim, só para avisar, nós vamos gravar todos os nossos momentos, né? Nós temos a parceria do Bruno gravando nosso evento até sexta-feira. E sempre que concluirmos a mesa, a gente vai colocar disponível no YouTube do Cenas Zoncofa, né? No meu grupo de pesquisa. Então a gente vai deixar registrado todos os momentos das mesas, das conferências no YouTube e depois é só visitar. Então está planejado dessa maneira. Não vai estar a transmissão automática online, mas a gente vai fazer registro depois quem quiser indicar, visita lá que vai estar disponível, tá bom? Então, para todos, todas e todos, bom evento, bom seminário e que sejamos muito felizes, abundantes e que possa sair daqui com esse fogo de querer mais e mais e mais saber sobre essas tais afroepistemologias que adotamos como tema, tá bom? Então, obrigado e abrimos então o nosso seminário. Agora, sem mais delongas, eu gostaria de convidar, para mim é uma honra, porque primeiro de tudo eu considero um grande amigo. Gostaria de convidar o professor doutor, recém-titulado do Departamento de Artes Cênicas, Érico José. Érico, eu vou fazer uma apresentação sua aqui rapidinho, tá? Só para todo mundo saber com quem que a gente está lidando. O Érico, gente, ele é professor daqui do Departamento de Artes Cênicas. Ele é atual coordenador do programa de pós-graduação em Artes Cênicas aqui da UNB e do programa de pós-graduação interdisciplinar em culturas populares da Universidade Federal de Sergipe. Ele é pesquisador, ator, encenador, iluminador teatral e produtor cultural. Possui artigos publicados no Brasil e no exterior. Dentre suas obras destacamos Matrizes Estéticas na Cena Contemporânea, Artes Cênicas e Tecnologidade, e também autor do livro A Roda do Mundo Gira, um olhar sobre o cavalo marinho Estrela de Ouro. Estudou na Escola Internacional de Teatro Jacques Lecoq, iniciação à biomecânica teatral de Merlot com Alex Sedevitsky, lutou com Juju Aishima, biomecânica teatral de Merlot com Gennady Volkanov, fez pós-doutorado na Universidade de Paris 8, sob a orientação da professora Kátia Degereux, sobre pedagogia da máscara em Jacques Lecoq. Pós-doutorado na Universidade de Paris 3, Sorbonne Nouvelle, sob a orientação da professora Beatriz Picon-Avant, sobre biomecânica teatral de Merlot. Ou seja, gente, legal, né? Gente, foi agora todos e todas uma excelente conferência. Gente, obrigado. Quero começar agradecendo o meu convite ao professor Jonas. Dizer que é sempre muito importante a gente estar discutindo cada vez mais nessas questões. Queria agradecer muito a presença dos professores e professoras do Departamento de Artes Cênicas. Eu acho que isso significa muito, né, para a gente, esse diálogo aberto, essa vontade da gente estar dialogando, também estudantes do departamento. Vou iniciar indicando um livro que é maravilhoso, que eu acabei de ganhar de presente, mas já conheço, que é o livro Teatro Negro e as Dinâmicas do Racismo no Campo Teatral, da
eu acho que esse momento é um momento muito importante para a gente aprofundar reflexões, né, que vêm sendo feitas há muitas décadas e por muitas pessoas, né, no Brasil inteiro. Então eu me sinto assim privilegiado de estar aqui pontuando algumas questões, né? Em se tratando de reflexão, eu começo com uma pergunta que vai me acompanhar nessa trajetória da conversa com vocês. Vou tentar ser o mais breve possível, porque eu quero conversar. Então, Bento, eu vou seguir o slide, gente, porque senão isso aqui não vai ter fim, né? Porque eu tenho uma grande dificuldade de oratória, eu tenho sempre assim. Então, a minha pergunta que vai acompanhar a gente é: a quem estamos servindo? Essa pergunta eu vou trazer em alguns outros momentos. E eu vou ler esse primeiro slide sobre essa questão para encaminhar depois as nossas reflexões. Enquanto o slide volta, voltou. Então, a quem estamos servindo quando somos artistas, pesquisadores, pesquisadoras, docentes em decolonialidade nas artes cênicas? E isso não implica posição antirracista nas estruturas de tomada de poder. A quem estamos servindo quando nos colocamos na obrigação de executar inúmeras tarefas micro-referenciadas, eventos acadêmicos, espetáculos, pesquisas, e isto não reverbera nas discussões curriculares e na mudança paradigmática dos cursos onde lecionamos. A quem estamos servindo quando somos editores e editoras de dossiês antirracistas, de revistas acadêmicas em artes cênicas, e não somos agentes de mudanças estruturais nos departamentos onde atuamos. Então eu queria abrir com essas questões, porque praticamente 100% das atividades acadêmicas com esse enfoque, elas são extracurricular, né? Então esse é o primeiro ponto a se pensar. O porquê? Porque ela ainda continua sendo extracurricular. Então, essas questões me vêm a partir dessa pesquisa que eu venho desenvolvendo, que eu apresentei uma parte na segunda-feira, na minha defesa de tese, e vou continuar aqui. É uma pesquisa em estado da arte, que significa reconhecer o que se vem produzindo, no meu caso, é um reconhecimento através de artigos acadêmicos, esse é o meu recorte, em artes cênicas no Brasil inteiro, no período de 2011 a 2022. E o que me chamou a atenção desde 2016 foi que o verbete da colonialidade foi ficando muito popular nas discussões em artes cênicas, né? E nas pesquisas. Então eu comecei a me questionar o que é que isso significaria para as artes cênicas, né? Então, eu trago como descritores da minha pesquisa, quer dizer, as palavras que vão me fazer buscar esses artigos, decolonialidade e seus correlatos que estão lá, porque é uma relação muito próxima entre todos esses verbetes, né? E a partir da catalogação de 70 artigos em várias revistas no Brasil, que a gente vai ver já já, eu discuto esses conteúdos a partir dessas categorias de análise, que são exatamente procedimentos da metodologia do estudo da arte, né, da pesquisa em estudo da arte. As categorias de análise que eu trago são racismo, negritude, branquitude, democracia racial e apropriação cultural. Qual é o meu interesse? Em se falando de decolonialidade, quem aborda esses conceitos que estão completamente relacionados com a discussão decolonial? E aqui eu trago algumas autoras e autores que eu me baseei, que fundamentam a pesquisa em estado da arte, né? Como eu disse, é uma pesquisa que tenta discutir uma produção já existente, um recorte de tempo, um recorte espacial, um recorte de fonte. Pode passar aí, por favor. E aí eu trago, para abrir essa discussão decolonial, uma citação do Silvio de Almeida, né? A sociedade contemporânea não pode ser compreendida sem os conceitos de raça e de racismo. O racismo é sempre estrutural, ou seja, ele é um elemento que integra a organização econômica e política da sociedade. A partir
disso, eu trago essa definição do racismo como central, porque ela também é uma definição central na decolonialidade. Eu já vou adiantar os slides para a gente passar. A decolonialidade diz que o processo colonial e o que se tornou depois, mesmo depois das independências dos países colonizados, a colonialidade, ela deriva basicamente de uma estrutura de pensamento, de criação do racismo, né, e do sexismo. Eu vou enfocar aqui o racismo, mas isso não exclui as outras questões, né, como as questões indígenas, as questões de gênero e tal. Então, para o trânsito entre as artes cênicas e a decolonialidade, eu percebi que essa discussão decolonial sempre traz uma pesquisa ou com culturas indígenas ou com culturas afro-brasileiras. E aí, meu recorte na cultura afro-brasileira, a partir desses descritores, desses termos de análise que eu já falei para vocês, né? Racismo, negritude, branquitude, democracia racial e apropriação cultural. E aí eu trago Ramon Grossvogel, que é um dos pensadores da decolonialidade, quando ele afirma essa questão, né, do pensamento colonial tendo como base a criação e a invenção do racismo. E aí ele cita, volta só um pouquinho rapidinho, vamos ver, por favor, só para eu. Ele cita 4 eventos que para ele foram eventos deflagradores dessa colonialidade no mundo, né? E a queima de milhões de mulheres na Europa, a conquista de Al-Andalus, a conquista das Américas e a escravização de africanos e africanas. E aí eu volto com outra pergunta sobre essa questão de pesquisa em artes cênicas, né? As narrativas decoloniais nas artes cênicas em diálogo com as práticas culturais afro-brasileiras abarcam as discussões sobre racismo, negritude, branquitude, democracia racial e ou apropriação cultural. Quer dizer, pelo menos uma dessas questões seriam esses conteúdos e reflexões de interesse de existência concreta nas reflexões cênico-acadêmicas no Brasil. E aí eu trago a lista, não das revistas de todas que eu pesquisei, mas as revistas que fizeram dossiês de 2011 a 2022 sobre essas temáticas correlatas, né? Então a gente vê que a partir de 2013 a 2022, muitos dossiês foram criados sobre questões epistemológicas, sobre questões raciais, sobre questões decoloniais, sobre questões de representatividade. Então tem uma história, né, de dossiês criados por revistas científicas, o que também traz com muito mais força o pensamento de autores e autoras negras que passam a publicar isso com mais frequência, né, tendo mais espaço. Mas aí eu trago essa pergunta. Em 10 anos dessas reflexões, o que mudou no pensamento epistemológico dos cursos de arte cênica no Brasil? Levando em conta que quem dirige as revistas são também pesquisadoras e pesquisadores de cursos universitários, né? Então essa pergunta se casa, né? A quem estamos servindo? Por que há essa desconexão entre tanto pensamento sobre questões epistemológicas e isso não toca numa questão que é estrutural, que é a questão curricular? Então, aqui eu faço um breve percurso histórico sobre a questão da decolonialidade, porque ela não surge assim, né? Ela tem todo um processo que é histórico, que é a discussão sobre o colonialismo, que começa a ser feito também por pensadores e pensadoras africanos e africanas, e daí se deriva o pós-colonialismo. Eu vou falar bem rápido, tá, gente? Assim, de uma forma bem panorâmica, né? Então, o pós-colonialismo surge como movimentos que são intelectuais e também sociais, que inclusive leva ao fim de algumas colônias, né? E é uma insurgência contra o colonialismo. E aí a gente tem o pós-colonialismo africano, com escritores intelectuais que no momento estavam na Europa e também nos Estados Unidos. E aqui eu trago alguns exemplos: Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Frantz Fanon, que foram pessoas que, com suas pesquisas, inspiraram, né, todo esse movimento pós-colonial africano, e o indiano, com escritores intelectuais também, escritoras, né, como Ranajit Gurra,
Chatterjee, Dipesh Chakrabarti e Gayatri Chakrabarti Spivak. Tem que falar um pouco devagar, porque a gente não é acostumado, né, com esses nomes. E Spivak é uma das grandes pensadoras desse pós-colonialismo indiano, né, fundando os estudos subalternos na Índia, né, e fazendo todo esse trânsito entre a Índia e a Inglaterra. Então, de forma sintética, a colonialidade é o que continua depois das independências dos países, né? O colonialismo, ele acaba historicamente, mas o pensamento colonial continua e que é chamado de colonialidade, né? É uma lógica global de exploração e desumanização independente da existência de colônias formais. Então, não precisa ser colônia para evidenciar as violências da colonialidade. E a decolonialidade, segundo Maldonado Torres, outro pensador, né, do movimento decolonial latino-americano, a decolonialidade refere-se à luta contra a lógica da colonialidade e seus efeitos materiais, epistêmicos e simbólicos. E dentro dos simbólicos, eu acrescentaria o cultural, né, o artístico cultural. E aí ele fala da decolonialidade do poder, do saber e do ser, né? O poder fundamentalmente econômico e político, do saber, a questão do conhecimento, né, das epistemologias apagadas e visibilizadas, e do ser, das subjetividades dos seres humanos em sociedade. E aí eu trago dois marcos do pensamento e prática decoloniais, na verdade são coloniais, gente, ali, esqueçam esse deca. Dois marcos do pensamento e prática coloniais no teatro brasileiro. Então eu sinalizo, né, a chegada dos jesuítas no Brasil e todo aquele processo de usar as artes cênicas, o teatro, a dança, para o apagamento da cultura indígena, das culturas indígenas, né? E um outro marco que eu sinalizo é quando as artes cênicas elas se oficializam na universidade. Por quê? Porque ela se oficializa com uma visão totalmente voltada para a Europa, né? Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque todos nós sabemos, mas eu trago um dado interessante de Jusilene Santana, que é uma pesquisadora de Salvador. Ela fez uma pesquisa de doutorado sobre Martim Eros Gonçalves, que foi um grande teatrólogo na década de 40, 50, e ele foi o primeiro diretor da primeira escola de teatro universitário no Brasil, que é a Escola de Teatro da UFBA. E ela traz documentação, né, mostrando como ele recebeu bolsa, né, nos Estados Unidos, para ir para os Estados Unidos aprender como se dá um curso de teatro em nível universitário para replicar esse curso no Brasil. Então, a universidade ela já nasce como cópia, né, como uma cópia colonial sem diálogo com suas próprias especificidades culturais. E assim, décadas e décadas. Então, para mim, o teatro no Brasil já nasce colonizador, epistemicida, racista e apropriador. E isso serve para a gente desconstruir esse pensamento romântico que a gente sempre tem de que o teatro é uma arte de revolução, né? A gente tem muito esse discurso, né? Essas narrativas construídas que se tornam realidade, né? Que o teatro é o lugar da mudança do mundo, então até onde? E aí tem uma parte que eu faço uma discussão sobre as noções de branquitude, negritude e negruras, né? Por quê? Porque para mim a discussão racial ela não pode mais ser pensada só sobre o âmbito da negritude, né? Durante muito tempo essa discussão ela teve uma tendência por opressões também e tal a se firmar no lugar só da negritude. E para mim, eu acho que é mais que urgente a gente abrir esse campo de diálogo, né, entre negritude e branquitude, para que todo mundo entenda que todos nós somos racializados, né, e que essa ideia de racialidade ela só pode ser pensada enquanto relação mesmo, direta. E aí, Camila Moreira, Lourenço Cardoso, Edith Pisa, que começam a refletir sobre branquitude, né, falam exatamente sobre isso, sobre o lugar não racializado que, de certa forma, desconstrói essa percepção de responsabilidade
habilidade sobre as discussões raciais e sobre as discussões de hierarquia, né? Então elas também convocam pessoas não negras ao debate. E aí eu trago também Cida Bento, porque ela tem uma referência muito importante nesses estudos sobre negritude e branquitude, quando, sendo ela da área da psicologia, né, ela traz a questão do pacto narcísico da branquitude, que é esse lugar, né, de se resguardar como se aquela discussão não pertencesse também a esse outro núcleo que não é negro, né? Então ela trata isso como um pacto narcísico da branquitude, né? que inclui a brancura, o mito da brancura para os negros, quer dizer, toda uma história do Brasil onde foi incutido na cabeça das pessoas negras que era preciso chegar ao ideal branco, e ao mesmo tempo Camila Moreira traz um questionamento atual sobre o mito do escurecimento da branquitude. E eu vejo isso muito na área das artes cênicas, porque sempre há uma narrativa de minha tataravó foi pega no laço, meu quinto tataravô, que nem existe essa palavra, era negro, né? Então sempre existe um movimento de escurecimento agora, né? E ela faz uma crítica sobre isso. E aí, Cida Bento, ela traz a seguinte questão sobre a questão narcísica, né? Ela fala da indignação narcísica, que é quando a causa antirracista, ela vai até um limite onde não perturba os privilégios, né? Então ela fala isso, ela chama isso da indignação narcísica. E aí eu volto para uma pergunta inicial, né? Então, a quem estamos servindo? E um outro dado que eu acho muito importante discutir é o dado sobre o mito da democracia racial. E aí tem alguns autores que eu trago no momento, então também é um debate longo, mas de forma muito sintética. Foi um pensamento intelectual, né, na sociologia, cuja alguns pesquisadores e pesquisadoras indicam Gilberto Freire como um marco desse pensamento através dos seus livros, e o governo de Getúlio Vargas como uma prática política desse pensamento, né, de que não há racismo no Brasil, né? Então, a partir da década de 30, 40, se começa a veicular isso como diferença ao racismo nos Estados Unidos, né? Um racismo declarado, oficial, decretado, né? E durante muito tempo o Brasil ele não entrou na discussão racial porque a intelectualidade dizia, não, mas o racismo existe nos Estados Unidos, aqui há uma democracia racial, né? Aqui houve uma miscigenação, os homens portugueses amaram as mulheres negras e as mulheres indígenas. Então, essa mentalidade é uma mentalidade que em muitos momentos se perpetua até hoje com outras formas, né, com outras camadas. E aí eu venho para linkar tudo isso à questão da decolonialidade latino-hispânica, né? O marco, como eu já disse, é a invasão das Américas e a escravização de africanos e africanas, são os eventos fundadores, né, dessa colonialidade, desse colonialismo e posteriormente da colonialidade. Sendo a decolonialidade a luta contra essas lógicas, né, coloniais. Então, um dado que me é muito forte, e eu trago ele porque depois a gente vai falar um pouco sobre esses artigos, é que a decolonialidade tem como preceito ser não só uma ação que seja reflexiva, né, que seja laudatória. Ela exige em sua base que seja uma ação completamente vinculada a uma mudança de projeto sociocultural, né? Então, significa que pensar decolonialidade é pensar mudança estrutural na sociedade, praticamente, né? E por que eu trago isso? Porque há uma tendência, né, nas artes cênicas de ser apenas uma discussão retórica, né, nas pesquisas. Então, aí eu trago algumas críticas tanto à decolonialidade como o uso dela nas artes cênicas. Por exemplo, nenhum dos artigos em artes cênicas, né, que eu pesquisei,
faz nenhum tipo de análise crítica sobre a noção de decolonialidade. Ela é recebida, é incorporada, ipsilite, como ela foi pensada na Latinoamérica histórica. E há uma questão dual aí, ambígua, e sendo dual, seja sendo dicotômica, ela é muito mais vinculada a um pensamento hegemônico do que a um pensamento decolonial, é que se começa a dizer quem é decolonial e quem não é decolonial. Né? Então, tal espetáculo é decolonial, e aí se justifica de diversas formas. Também a decolonialidade, em contrário ao que ela prega, ela também tem uma tendência em nominar os movimentos sociais críticos à colonialidade com o nome de decolonialidade. Ora, eu acho que aí a gente tem um problema, que é um problema quase um problema esquizofrênico. Por quê? Porque se a decolonialidade prega aqui eu vou citar Boaventura de Souza Santos, uma ecologia dos saberes, e que cada epistemologia tem que ser respeitada do seu lugar de origem, com suas próprias denominações, por que eu nomino um evento em tal lugar do mundo de, olha, aquele evento é também decolonial? Quer dizer, há uma necessidade no pensamento decolonial de criar uma cronologia histórica, né? Uma origem decolonial. E no meu entendimento, isso recai num grande erro, que é estar atribuindo às outras pessoas sua própria epistemologia. Então eu trago aqui um exemplo de Walter Mion, que é um dos grandes e principais pensadores da decolonialidade, quando ele narra as ações de Huamán Loma de Ayala, que era um indígena do vice-reino do Peru, e que em pleno século XVII ele escreve uma carta para o rei da Espanha, onde ele propõe uma outra forma de relação entre os espanhóis que já estão no Peru, seu pensamento e o pensamento desses povos. Né? E ele chama essa atitude de uma atitude decolonial. E aí ele também traz outro exemplo de Otabago Guano, que foi um africano escravizado na Inglaterra, e depois de liberto, ele faz uma publicação em Londres também questionando as bases desse pensamento colonial. Né? A gente tem aí dois eventos em épocas completamente distantes, né? Em culturas completamente distantes, mas há uma tendência a dizer que isso é colonial. Então, minha pergunta: seria apropriado a gente chamar uma outra coisa com o nosso paradigma, com o nosso ponto de vista? E aí, por que eu faço essa pergunta? Porque as artes cênicas também reproduzem essa mentalidade. Então, o que a gente vê? A gente vê muitas pesquisas colocando nomes nas práticas culturais brasileiras, afro-brasileiras já existentes, sem nem sequer discutir quais são as epistemologias que fazem parte desses universos. Né? Então a gente vê, por exemplo, o cavalo marinho sendo chamado de comédia dell'arte brasileira, como sendo chamado de performances ou de teatro popular negro. As nomenclaturas, elas pululam a cada pesquisa, né? Elas são muito diversas, mas elas nunca levam em conta quais são as nomenclaturas dadas por quem faz a sua própria prática cultural. E aí, a outra crítica minha é que a decolonialidade latino-hispânica ela não contempla as especificidades da colonialidade brasileira, porque o Brasil passou por um outro processo, né, não hispânico português, com outras nuances de escravização, de violência e de genocídio, cujo medo da democracia racial é uma dessas especificidades. Então eu pergunto, como discutir decolonialidade sem discutir racismo? É a primeira base. Como discutir decolonialidade sem discutir essa relação de racismo entre negritude e branquitude? A terceira questão, como discutir decolonialidade no Brasil sem discutir o mito da democracia racial? E por fim, como criar um trânsito com as culturas afro-brasileiras e não discutir a apropriação cultural, em se falando de decolonialidade?
Então, para mim, isso são as lacunas do pensamento das artes cênicas ditas decoloniais no Brasil. E, além disso, tem a ausência da discussão sobre a colonialidade interna, o que a gente vê muito nos artigos. É uma referência assim, não, porque o branco, porque o europeu, porque o colonialista, e sempre jogando para um lugar abstrato, né? O europeu, não, porque no século passado. E aí eu trago Letícia Cesarino, que é uma antropóloga, e ela discute isso. Ela, bem, onde estão essas pessoas hoje? Como é que a gente pode discutir essas questões sem fisicalizá-las, sem concretizá-las nesse lugar que a gente está hoje, né? A gente não pode combater uma coisa que é abstrata. Então, por que a gente continua criando uma narrativa de abstração da colonialidade no Brasil, no âmbito das artes cênicas? Então, o resultado dessa pesquisa até o momento, porque para mim pesquisa é uma coisa que é a vida inteira, né? É o seguinte: uma pesquisa decolonial não é necessariamente uma pesquisa antirracista. Gente, essa é a minha tese. Entendedores entenderam? Dos artigos analisados, 2/3 não tratam de nenhuma das categorias de análise, nenhuma delas. 2/3 dos artigos soltam decolonialidade lá, trazem o maracatu, ou o caboclinho, ou o reizado, não tocam nessas questões. Dos artigos analisados, as práticas culturais afro-brasileiras, elas se mantêm a serviço da cena artística. Ela mantém esse lugar de objeto de pesquisa. Ela não entra no pensamento decolonial de que é uma episteme por si só. Ela vem a serviço da cena. E sempre apagada e invisibilizada, porque nos artigos a gente não sabe quem são as pessoas dessas culturas. Muitas vezes a gente não sabe nem de onde é a cultura, a prática cultural, porque não é escrito isso. Então é também uma abstração, é uma invisibilização, continua o mesmo processo de um pensamento hegemônico, de invisibilização das práticas culturais. E é muito interessante porque em todos os artigos que falavam sobre esse trânsito, alguns falavam sobre artistas da cena teatral, como Zé Celso, como... Ai, gente, me fugiu. Eu até falei disso ontem. Denise História. Assistiu, viu? Você assistiu. Então, quando são artistas consagrados da cena, no próprio artigo tem biografia, discute quem é, discute a poética, mas quando fala das culturas afro-brasileiras, isso não existe. Então, a quem estamos servindo? Ainda resultados. As artes cênicas dominam as práticas culturais afro-brasileiras como decoloniais. Quer dizer, a gente tem ainda a arrogância de dizer que aquilo é decolonial. Mas, se a gente for perguntar a essas pessoas, vocês são decoloniais? Qual seria a resposta? Há uma tendência em dividir de forma binária as cenas que são decoloniais e as que não são decoloniais, né? E isso é um pensamento hegemônico, né? O que é, o que não é. E todas as nuances. E a outra pergunta que eu acho que é básica: é possível, no Brasil, com a história que a gente tem, dizer que algo é puramente decolonial? De que algo pode ser decolonial? Que a gente não sofre influência nenhuma de racismo, de todos os tipos de violência e não reproduz isso? E aí eu trago um exemplo que para mim é muito caro, que é o exemplo do próprio Cavalo Marinho de Pernambuco, que é chamado à torta à direita de obra decolonial. Mas dentro do Cavalo Marinho, claro, o Cavalo Marinho, se a gente olhar pelo ângulo do teatro, ele parece ser contra-colonial, e porque ele é uma forma de luta mesmo, ele está ligado direto às demandas da sociedade, em direto confronto com as opressões de um sistema capitalista. Isso é real. Mas, se a gente vai no íntimo, eles têm problemas de racismo entre eles, de sexismo, de homofobia. Está tudo lá. E como não ser, se eles são frutos de uma civilização dessa? Então, é possível chamar de decolonial as práticas culturais brasileiras?
também uma retórica que eu venho reiteradamente lendo e escutando de que, nossa, as culturas pretas são a margem. A gente é contra porque é margem, porque é a fresta, porque é alternativa. Aí eu pergunto, até quando seremos a fresta? Até quando não seremos um lugar de igualdade com as outras epistemologias? A gente vai ficar gozando nesse lugar da fresta? Até quando? Né? Minha questão é essa. E aí eu trago as consequências práticas desses pensamentos, né? Uma delas é a noção de representatividade deturpada, e eu trago Silvio de Almeida, que é genial nesse quesito, né? Porque ele diz que o racismo não se limita à representatividade, que ela é essencial, mas ela pode ser usada contra nós. Porque não adianta ter representatividade preta no lugar de poder, sem que a representatividade preta tenha poder para mudar. E aí, ele também diz, a liderança institucional de pessoas negras basta quando não se tem poder real, projetos ou programas que possam de fato incidir sobre problemas estruturais, como as questões da ordem da economia, da política do direito e das artes, né, no nosso caso. E aí eu trago para fechar esse pensamento sobre a representatividade deturpada, Nilma Lino Gomes, quando ela diz, mesmo quando essa inserção acontece, né, na representatividade, ao ser comparada com o segmento branco da população, acaba por revelar a continuidade da desigualdade. Os negros ainda se encontram, na sua maioria, representados de forma precária e, por vezes, subalterna, mesmo nos escalões de poder. Então, também o que eu escuto muito é assim, não, mas nós temos professores negros, como se isso fosse um atestado de adjacência. E não é, né? A coisa é muito mais profunda, é muito mais estrutural. As consequências práticas disso, né? Dessa representatividade equivocada, né? A contratação de 1, 2, 3 professores negros para assumir questões étnico-raciais nos departamentos de artes cênicas. A quem estamos servindo? Criação de disciplinas específicas, geralmente aplicativas, de conteúdos negros referenciados. A quem estamos servindo? Ausência de discussão e inclusão racial dos PPPs ou PPCs. A quem estamos servindo? Ausência de formação antirracista e de conteúdos étnico-raciais para professores do ensino superior. A quem estamos servindo? E ações ditas antirracistas sem mudança estrutural das instituições. Né? Como eu disse no começo, as ações antirracistas elas são sempre extracurriculares. Já estou finalizando, tá, gente? 32 minutos. E aí eu trago todas essas questões que eu trago aqui tem base nas questões legais, né? Então a gente tem as leis que já são super conhecidas, né? A lei 10.639 de 02, tá, gente? Ali tem outro erro de digitação. É 02 aí? É 03, desculpa. O que acontece? Eu vou resumir isso, porque eu quero uma divulgação. Veja como o pensamento do movimento negro unificado nessas questões das leis foi estratégico. Em 2003, eles criam a obrigatoriedade do ensino da história africana e afro-brasileira, né, no ensino básico. Né? Rapidamente, percebem que tem um problema aí, que os professores e professoras só vão poder ensinar isso no ensino básico se aprenderem na universidade. Em 2004, um ano depois, eles já fazem uma resolução, a 01, onde indica que as universidades têm que colocar no currículo, no pensamento epistemológico dos cursos universitários, as questões étnico-raciais. Só 10 anos depois é que o grupo indica uma lei para a entrada de negros e negras. Então se dá 10 anos para se pensar isso, para se estruturar isso. O que acontece? Quando estudantes negras e negras entram, nada foi mudado. Né? E nisso a gente tem 20 anos até agora. Então eu estou fazendo essa cronologia para a gente entender onde está o fosso, o abismo, entre tantas reflexões decoloniais nas artes cênicas e nenhuma aplicação prática decolonial. Então eu já fiz esse resumo, né? E
e finalizo com a quem está me cedendo. Obrigado. Muito obrigado. E aí, gente, temos um tempinho com o próprio Érico para conversar, certo? Então, assim, a gente pode ter um tempinho, mais uns 20 minutos, para ver como é que aquece essa conversa. Tem gente querendo jogar. Pode, fique à vontade, o espaço é seu. Então, se temos perguntas, por favor, perguntas, a gente pode fazer em blocos para não ficar tão tumultuado, tá? Não precisa intimidade, é isso mesmo, vamos ter esse momento de conversa, é para isso que nós queremos. Então, quer falar? Não, só dizer assim, registrar minhas turmas aqui. Obrigado. Foi a Lídia que trouxe. Então, gente, perguntas, quem tem perguntas, que aí o Vitor Hugo e a Mariana estão aqui para chegar de repente. Vamos fazer um bloco de 3, né? Boa noite. Você, na apresentação, teve um elemento que você disse assim, bom, os entendedores entenderão. Só que eu sou uma que não entendeu. Então eu gostaria que você esclarecesse melhor aquele ponto que você colocou da relação entre decolonialidade e não ser antirracista. Estela. Obrigada. Você sabe que eu não dormi. E você desbancou, não compre comigo no teatro dele, porque eu já falei para ele que de alguma maneira estou na contramão e a partir disso agora preciso lidar com essa virada conceitual. Mas a gente está dialogando muito porque você está provocando várias reflexões, assim, isso é necessário. Basicamente porque quando você fala que Cavalo Marinho não é teatro, eu te entendo, embora também tenha um movimento importante de afirmar que esses lugares culturais revelam teatralidade e performatividade. Né? Tem sido estratégico também dizer que isso é teatro, para a gente romper com a ideia de folclore e trazer para dentro da cena negra essas referências culturais, de matrizes afrodiaspóricas, como estudos relevantes sobre teatralidade, performances negras. Por quê? Porque a gente vive dentro de um sistema racista. A gente vive dentro desse sistema e esse sistema fabrica teorias teatrais brancas. Né? E as teorias teatrais brancas dizem que o que a gente faz é culturalismo. Eu passei durante 4 anos doutorado com a questão do que é teatro negro. Pessoas brancas me perguntando o que é teatro negro, o que é teatro negro. E aí eu precisava de uma definição, eu precisava encontrar, porque tinha algo sobre a estética eu também não quero me alongar, mas eu já estou, né? Ai, gente. É porque a gente está fabricando, sabe? Eu me vejo muito aqui, a gente está muito enquanto intelectuais pretos, pensando essa cena preta, fazendo e pensando sobre, né? A gente está dentro. Então, quando você quebra, você dá uma rasteira, assim, porque você dá uma rasteira. Eu estou ainda processando essa rasteira. Porque se o Cavalo Marinho, se a gente não lê ele enquanto teatro, como que a gente traz essa episteme negra para dentro das artes cênicas? Essa que é a questão.
Porque a estratégia tem sido dizer que há teatralidade e performatividade ali para incluir dentro da teoria teatral, né? Então, e outra coisa que aí eu acho que é muito interessante que você traz, que é a gente não romantizar as teorias decoloniais. A gente não pode romantizar essa episteme decolonial dentro da nossa área do teatro, né? Porque a gente faz já a prática decolonial há muito tempo. Quando eu olho lá a Abdias do Nascimento, aquilo para mim é contra-hegemônico. Aquilo já é uma pegada que está indo contra essa ideia de colonialidade. O que a gente está trabalhando com os nossos corpos pretos em cena, você pega Grace Passou com Vaga Carne, para mim tem uma estrutura ali de decolonialidade. Por quê? Porque ela está colocando o corpo dela como mulher preta em cena, ela passa o espetáculo inteiro subvertendo a lógica, é uma voz que entra dentro de um corpo, falando sobre identidade o espetáculo inteiro, para no final dizer que aquela mulher, quando vai ter voz e falar, ela se reconhece como uma mulher negra, ela está lá para dizer que, e o espetáculo termina. Então a gente está fabricando algo, se não é decolonialidade, aí a gente vai ter que pensar o que é então, né? Eu acho ótimo que a gente está questionando a decolonialidade, mas eu queria entender, será que não é uma decolonialidade que a gente está questionando essa nomeada pela academia branca? Porque eu acho que é a maneira como a branquitude é operacionalizada dentro da academia que fabrica esse tipo de teoria branca, sabe? Seria decolonialidade, na verdade, uma decolonialidade branca, né? A gente está vendo ser expandida aí na universidade. Só uma questão teórica. O André está escrito, aí estaria no tópico 3, certo? Aí depois continuar. Mas eu lembro, alguém que queria levantar a mão? Não. Então, ok. Então, depois temos bastante aqui. Vai lá, Bom, eu assisti sua defesa e em cima de coisas que você disse lá, mas principalmente questões que você traz aqui, né, com relação a quando você, por exemplo, você está na questão do cavalo marinho, e aí eu vou fazer uma pergunta a uma coisa que você não falou, mas que tem a ver com essa discussão que se faz, por exemplo, da questão do blackface, citando uma questão específica que aconteceu em São Paulo, com atores pernambucanos, né, que é um grupo Fofos em Cena, lá de São Paulo, com artistas, a maior parte pernambucanos, baianos, e eles fazem referência a uma personagem que é a Catirina, que é uma personagem do Cavalo Marinho, onde um ator branco ele faz a personagem e no próprio Cavalo Marinho a Catirina ela é representada por um homem também, né? Uma personagem feminina é representada por um homem, então já tem uma questão, e eles mesmos, sendo negros, pintam o rosto de não necessariamente carvão, mas pode ser um tipo de tinta preta, enfim. E isso, esse ator, né, nesse espetáculo, fazia essa representação da Catirina com essa pintura que é normalmente feita no Cavalo Marinho. E foi feita toda uma discussão, muita crítica e óbvio, né? E inclusive eles perceberam que, tipo, eles estavam se firmando no fato de estarem utilizando uma linguagem feita pelos próprios negros até eles entenderem que aquilo era